carta de João. Solta na tela, a Duda, o anticristo que já está entre nós. Mas antes de você tomar um susto, né? Dizer, cadê o anticristo? Onde está, não é? Qual o nome dele? Deus foi conduzindo, amados, a liturgia do culto hoje, a nossa programação, falando muito de consolo, de direção, de segurança, porque a gente tem vivido dias maus. Se você concorda com isso, levante a mão assim, dias maus. Mas já é assim há muito tempo. Uma boa notícia para você: os dias maus começaram na ressurreição de Jesus e vão até a segunda vinda dele. Dias maus. Ah, pastor, mas está piorando. E vai piorar mais ainda. Claro que vai. Melhorar que não vai. Tem que cumprir as profecias. Mas a atualidade da carta de João, a primeira carta, é de que é o seguinte, preste atenção. Como é um dos últimos documentos do Novo Testamento, a primeira carta de João fora escrita no ano 95 depois de Cristo. E os primeiros documentos cristãos, documentos canônicos, tá, okay, que foram colocados na Bíblia, foram escritos a partir do ano 40. Alguns falam que foi Tiago, o primeiro, Marcos, ou 1 Tessalonicenses, enfim. Mas, de todo modo, aquilo que para os evangelistas, por exemplo, e para Paulo, nas suas cartas, sobretudo 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, aquilo que para Paulo era algo que iria acontecer no futuro, 1 João escreve como se já estivesse acontecendo. Então há um lapso de tempo aqui, eu não quero chatear você com informações históricas, mas é importante. Há um lapso, por exemplo, das primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, foi escrita aproximadamente entre os anos 50 e 52, sempre depois de Cristo, obviamente. Primeira e segunda João foram escritas entre os anos 92 a 95. Então são 40 anos em que Paulo previu muito acerca da vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, cada capítulo tem uma menção sobre a vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses fala sobre o tal do homem do pecado, o homem da iniquidade, que se opõe contra tudo que é de Deus, que se assenta no trono de Deus e é inspirado, motivado, empoderado pelo próprio Satanás. Para 1 João, isso já tinha acontecido, e estava acontecendo, e a tendência era piorar. Quando mesmo João aqui vai escrever Apocalipse no capítulo 13, sobre as bestas que surgem da terra, e outra que surge do mar, eu não sei se eu vou frustrar você, hein? João não estava falando de alguém que iria aparecer no futuro. João estava falando de alguém daquele tempo. Então, por isso essa temática do anticristo que já está entre nós. Porque o anticristo, mais do que uma pessoa, ele é um movimento de perversão às doutrinas a respeito de Cristo, de sua pessoa e de sua obra. Alguns círculos evangélicos, sobretudo dispensacionalistas e fundamentalistas americanos, pintaram o anticristo como sendo um personagem digno de Hollywood, no futuro, no fim da história. Mas curiosidade para você, a única literatura bíblica que fala de anticristo, é 1 e 2 João. Porque ainda há dúvidas, eu não estou certo disso ainda, se o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses é o mesmo anticristo.
E se as bestas do Apocalipse é o mesmo anticristo. As bestas do Apocalipse 13 diz respeito a Daniel capítulo 7. Talvez nós estejamos falando de pessoas e de movimentos distintos. Mas o que vem ao caso e ao propósito da minha exposição aqui é tentar mostrar para vocês do que nós aprendemos com 1 João 2, 18 a 29. Como que a gente entende esse movimento que já havia no tempo de João, 95 depois de Cristo, e que ainda há em nosso tempo, de doutrinas, de pensamentos, de filosofias que se opõem a Jesus em sua pessoa e em sua obra. E eu vou vencer a tentação de dar alguns nomes, mas eu quero que você seja sensível espiritualmente para identificá-los. Culto gravado é um problema. Mas, de todo modo, eu vou lhes trazer alguns dados de uma pesquisa, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos, onde 10.000 pastores protestantes foram questionados. Essa pesquisa aconteceu em maio de 1982, mas foi revelada agora, publicada em 1998. E aí você vai concordar comigo de que o liberalismo teológico faz parte do movimento do anticristo que está entre nós. E é só uma parte. Existem outras. Preste atenção nessa pesquisa. Foi feitas as seguintes perguntas. Primeiro, a Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus? O que é inerrante? Não tem erro. 67% dos batistas disseram não. Ela não é inspirada e nem inerrante. 82% dos presbiterianos disseram também não. 87% dos metodistas disseram não. 95% dos episcopais, uma denominação grande nos Estados Unidos, disseram não também. Havia uma outra pergunta. Jesus nasceu de uma virgem? Os batistas responderam, 34% disseram não. 34% de pastores batistas. 44% de episcopais disseram não. 49% dos presbiterianos disseram não. 60% dos metodistas disseram não. 19% dos luteranos disseram não. E aí foi feita uma outra pergunta, capital para o nosso contexto até de 1 João 2, 18 a 29. Jesus é o Filho de Deus? Aí os pastores ficaram dizendo o seguinte: olha, a gente até pode responder, mas a gente quer ter algum tipo de anonimato. Então concederam anonimato. 80% de todos os ministros, dentre os batistas, episcopais, presbiterianos, metodistas e luteranos, disseram: não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Última pergunta. Você acredita na ressurreição física de Jesus? Também uma doutrina capital. Dos luteranos, 13% disseram não. Os presbiterianos, 30% disseram não. Os batistas, 33% disseram não. Os episcopais, 35% disseram não. E os metodistas, 51% disseram não. Eu lhes pergunto: está o anticristo, a apostasia, entre nós ou não?
Anticristo é o movimento da apostasia. O que é apostasia? Preste atenção aqui. A apostasia é o afastamento das doutrinas cardinais, centrais da fé cristã. Quais são as doutrinas centrais da fé cristã? A Bíblia, palavra inspirada e inerrante de Deus, o nascimento virginal de Jesus. Jesus é filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, e Jesus ressuscitou corporalmente. Se você não crê em alguma dessas doutrinas, você não é cristão. Então há absurdos, amados, não apenas nos Estados Unidos. Eu queria que o anticristo só estivesse lá, mas ele está aqui entre nós. Quando você crê que Jesus é aquém ou além daquilo que as Escrituras dizem, você está sob a influência do espírito do anticristo. Todo falso mestre é um anticristo. Ah, pastor, mas está pesado. Leia o texto para você ver como está mais pesado ainda do que você imagina. Leia comigo. 1 João 2, 18 a 29. Filhinhos, João era terrível, né? Ele, quando tinha alguma coisa mais pesada para falar, ele logo vinha com: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira. E vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Mantenha sua Bíblia aberta para receber este recado de Deus. Deus, por favor, captura a nossa atenção, que não haja nenhuma locomoção desnecessária, que o teu povo esteja concentrado na tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. João, me ajuda com o celular, com o cronômetro já acionado. Eu já sei que eu já perdi 10 minutos, ou investi 10 minutos, mas eu esqueci meu celular no gabinete. E se eu ficar sem, nós vamos ter uma vigília aqui nessa noite. Gente, já há muito tempo, muito tempo, o cristianismo tem sofrido ataques. E pasmem os irmãos e as irmãs, os ataques maiores não vêm de fora, vêm de dentro. Já colocou, já acionado já? Obrigado. Vem de dentro.
Eu disse que eu não iria citar nome, mas é importante. Os movimentos religiosos mais complicados e heréticos surgiram todos eles dentro do cristianismo tradicional. Os adventistas, os testemunhos de Jeová, só para citar alguns. E tantos outros. A academia no século XIX investiu contra o cristianismo de tal maneira que pastores, por exemplo, na Europa antiga, pregavam apenas mensagens do tipo: o cultivo da batata, a importância do café. Pastores ensinavam, por exemplo, que a ressurreição de Jesus não foi assim uma ressurreição, que Jesus estava desmaiado. Então, de repente, Jesus acorda e fala: aí, estamos juntos. E outras influências mais. No tempo de João, haviam duas principais doutrinas equivocadas a respeito de Jesus. O docetismo, que ensinava que Jesus não tinha vindo em forma humana, mas ele tinha vindo com uma aparência humana. Ele era uma espécie de fantasma. Por isso que João faz questão de começar o livro falando: o que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Uma outra, dentre tantas, tá ok? Heresias que havia no tempo de João, era de um homem chamado Cerinto. Ele ensinava o seguinte: Jesus teve uma vida normal, uma criança normal, um adolescente normal. Só que no batismo, ele foi possuído por Deus. Então ele não era um homem-deus, ele era um Deus que se tornou homem. Ele era um homem que se tornou Deus. Isso tem diferença? Para mais de metro. Só que quando Jesus estava pertinho de ir para a cruz, Deus não pode morrer. Cerinto ensinava isso. Então Deus foi e saiu de Jesus e deixou ele na cruz, coitado, sozinho, sofrendo. Por isso que João vai estar falando muito na sua carta sobre negar a Jesus. E falou claramente contra os falsos profetas, chamando-os de espírito do anticristo. E falando de que somente a morte de Jesus poderia dar a todos nós testemunho da nossa salvação, vida eterna. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis se utiliza de um argumento muito interessante sobre as pessoas que querem aceitar Jesus, mas não como Filho de Deus. Ele diz assim: olha, estou tentando impedir que alguém repita a tolice de dizer o seguinte, eu estou parafraseando: estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Até hoje, você vai nessas livrarias aí, Jesus, o maior psicólogo que existe, o maior líder que existe, o maior filósofo que existe, Jesus, está na tela aí, nas telas dos cinemas, Jesus Cristo, superstar. Só que C.S. Lewis diz o seguinte: olha, um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre, seria um lunático. No mesmo grau que alguém que pretendesse ser um ovo cozido ou o diabo em pessoa. Você tem que fazer a escolha. Ou esse homem era o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele, matá-lo, como um demônio. Ou você vai ter que se prostrar aos seus pés, chamando de Senhor
e Deus. Agora não me venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano, porque ele não nos deixou essa opção. E não quis deixá-la. Parece-me óbvio, para terminar, C.S. Lewis, ele não era nem um lunático, nem um demônio. Por mais estranho e assustador e inacreditável que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. É Deus. Não há uma outra opção. Dá um clique aí do dia. Nossa fé é em Jesus somente. Nada de acréscimos ou subtrações. É Jesus, conforme revelado nas Escrituras. Aleluia. Dando um clique aí, esse texto nos ajuda a identificar os inimigos do Evangelho de Jesus. João começa dizendo filhinhos, e ele vai repetir essa expressão, filhinhos, por algumas vezes. Para ser preciso, 9 vezes neste livro. João já havia dito de que, para se identificar o verdadeiro e o falso crente, é preciso passá-lo por 3 testes. Primeiro, o teste moral, capítulo 2, versículo 6. Quem afirma estar nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Só pode ser cristão quem vive como cristão. Primeiro teste. O teste da moral. Segundo teste, o teste social. Capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Quem não ama não pode ser cristão. Nem todo mundo que ama é cristão. Mas todo mundo que é cristão ama. É obrigado a amar. Um pastor pentecostal dizia o seguinte: o amor é a carteira de identidade do cristão. E é. Simples assim. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se souberdes pregar. Isso. Se realizardes milagres. Isso. Se fores membros de uma igreja. Isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E o terceiro teste é o que nós temos nessa passagem. É o chamado teste teológico, ou teste doutrinário. Capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Mas para ser mais preciso ainda, verso 23. Todo que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Olha para mim aqui. Se você ouve uma mensagem, hoje as pessoas ouvem mensagem no YouTube, iludido é o pastor que acha que o seu rebanho somente ouve a ele. Bobinho. Você ouve de tudo por aí. Mas se o pregador que você está ouvindo deprecia, ignora ou fantasia, menospreza, achincalha, afronta ou faz qualquer tipo de demérito em relação a Jesus, esse pregador é do inferno. Mesmo que seja de uma igreja confessional. Recentemente um pastor teve a audácia de dizer
que quando Jesus se apresentou à mulher samaritana, dizendo: olha, eu tenho uma água que vai jorrar para a vida eterna, ele disse, e irmãos e irmãs, eu ouvi o trecho da mensagem, e ouvi um trecho antes, um trecho depois, para não dizer, foi tirado do contexto. Não, eu li. Ele disse: qual água que jorra de dentro do homem? Qual líquido que jorra do homem? Eu preciso explicar? Ele disse isso. Jesus está dizendo: vou lhe dar a minha semente. Esse pregador, a despeito de sua igreja, da nossa denominação, infelizmente, a despeito dos seus livros bem vendidos, é um pregador do inferno. O mundo evangélico americano está em polvorosa. Um vendedor, autor consagrado de livros, eu tenho 2 ou 3 deles, Joshua Harris. Dentre os seus livros, Eu Disse Adeus ao Namoro, marcou gerações. A editora Fiel traduziu Cave Fundo. Vale a pena ainda ler o livro, comprar o livro e lê-lo. Declarou recentemente: rompi com o casamento, não sou cristão, não acredito em nada mais do que eu disse. Um livro escrito pelo Paul Tripp para pastores, dos 5 pastores que recomendaram o livro na contracapa do livro, nas primeiras páginas, dos 5, 3 se desviaram. Recentemente, um ministro de louvor da Hillsong disse: não sou mais cristão. O que é isso? Os anticristos que se têm levantado. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Última hora, amados, é a mesma expressão para últimos tempos, últimos dias. É este tempo que estamos vivendo, da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Eles saíram dentro de nós, todos estes estavam entre nós. Usando uma expressão de João Calvino, que eu acho fortíssima, ele diz: são como pestes que foram nutridos no seio da igreja e hoje estão fora. Muitos anticristos. Jesus e Paulo já haviam falado sobre isso. Mateus 24, 5. Porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Repita comigo: enganarão a muitos. Muitos. Ainda no capítulo 24, versículo 11, Jesus: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24 do capítulo 24 de Mateus ainda: porque surgirão falsos cristos e falsos mestres, e farão tão grandes sinais e prodígios, preste atenção, tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Recentemente eu estava conversando, uma denominação que eu respeito profundamente, é a Igreja Cristã Nova Vida. Deus me tem dado a oportunidade de ter amigos nessa denominação. Veio de um grande homem de Deus chamado Roberto McAllister. Hoje está liderada por um dos seus filhos, o bispo Walter McAllister. E os netos de McAllister estão atuando no ministério de uma maneira belíssima. Muitas das denominações neopentecostais e perigosíssimas que nós temos hoje, infelizmente, vieram da Nova Vida. E eu, com essa minha cara de pau, estava um dia jantando, almoçando com
meus amigos da Nova Vida, eu perguntei, mas rapaz, que encrenca, hein? Por que saíram da sua denominação fulano, estão fazendo esses estragos? Será a Nova Vida a igreja mãe dos neopentecostais? Isso no almoço, né? Mas ele era meu amigo, ainda é, vou até pregar lá esse final desse mês. Ele falou, não, Ezequias, deixa eu lhe explicar. O movimento do bispo Roberto Macalister tinha realmente muitas curas, muitos sinais. E me contou várias histórias de curas incríveis. O bispo Roberto Macalister foi um dos primeiros a usar o rádio na evangelização. Lá no centro do Rio de Janeiro, ele pegava o piano, levava para um auditório e ali fazia os seus cultos, grandes cruzadas, culto ao ar livre. Mas o forte do bispo Roberto era a pregação do evangelho, Ezequias. E me contou histórias. Essas pessoas, fulano e fulano, pois eu até lhe falo quais são, mas fulano e fulano, que saíram dentre nós, eles não aceitaram a nossa linha de trabalho, porque eles começaram a cobrar pelos sinais. Eu nem vou precisar explicar quais são esses camaradas. Mas o alvo do ministério de Roberto Macalister nunca foram as curas, era a pregação do evangelho. Saíram dentre nós. Paulo já havia avisado, Atos 20, 29 a 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo dizendo, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. João aqui está antenado com aquilo que Paulo havia dito a Timóteo alguns anos atrás dessa passagem. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aquilo que Pedro havia dito alguns anos antes também, 2 Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E Judas, um dos últimos documentos do Novo Testamento, vai escrever no capítulo 1, não, porque só tem um capítulo, né? Versículo 18, os quais nos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, líderes religiosos se utilizando dos incautos fiéis para ganhar dinheiro e vantagens, inclusive sexuais. Isso já é antigo. Quando João vai escrever a segunda carta, se você for folhear as páginas da sua Bíblia aí, a segunda carta, que também não é capítulo 1, porque só tem um capítulo, versículo 7, só o versículo 7, vai dizer, porque muitos enganadores já saíram pelo mundo. Amados, nós estamos falando do ano 95 depois de Cristo, já haviam escarnecedores saindo pelo mundo, e tem gente que acha que heresia é coisa de hoje, pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é um enganador e o anticristo. Volta ao texto. João fala o seguinte, olha, mas vós, os crentes fiéis, tendes a unção da parte do santo e todos tendes conhecimento. Por que João fala assim, vós tendes unção e conhecimento? Porque os falsos líderes diziam que eles é que tinham a verdadeira unção e o verdadeiro conhecimento. Não é à toa que o nome das doutrinas desse tempo foram todas acampados num título só, os gnósticos, o gnosticismo. A palavra gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Você identifica esse discurso? Olha, nós temos aqui a unção verdadeira, unção do riso,
unção dos animais, a unção sobrenatural. Nós temos o verdadeiro conhecimento. Quer estudar a Bíblia com a gente? Porque tem alguns sentidos da Bíblia que estão escondidos. Os pastores não estão ensinando a Bíblia correta. Tem códigos que eles estão escondendo para si. Já viram isso? YouTube, televisão, alguns movimentos por aí. Se você estiver ouvindo um pastor pregando e dizendo o seguinte: Deus me revelou o verdadeiro sentido dessa passagem, desliga o computador, desliga a televisão. Se está ouvindo ao vivo, eu não sei nem por que você está lá. Você acha que Deus tem alguma revelação escondida para revelar apenas aos caras de hoje? É heresia. Tudo que nós precisamos para a vida está aqui. É o propósito. João vai escrever a sua carta, 1 João 5, 13. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Se alguém está dizendo: mas nós temos a verdadeira unção. A verdadeira unção é o Espírito Santo. O verdadeiro conhecimento é Jesus. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cuidado, amados, porque por 3 vezes nós temos repetição dos termos mentira, mentiroso, verdade, verdadeiro. Há esse contraste aqui nesta porção das Escrituras, justamente para dizer o seguinte: olha, versículo 21. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Aquele que nega o Pai, aquele que nega o Filho, não pode absolutamente fazer parte da nossa vida. É o erro dos falsos profetas, dos falsos mestres, é o espírito do anticristo. Jesus é Deus. A encarnação de Cristo é doutrina básica do Evangelho. Jesus veio, Deus veio em Jesus com forma humana. Ele foi tocado, ele foi visto, ele foi contemplado, ele foi apalpado. Se você esvazia a encarnação de Cristo, você nega a sua morte. E em negando a sua morte, você nega a centralidade da fé e do Evangelho, que Paulo vai dizer aos Romanos: cremos que Jesus Cristo morreu, segundo as Escrituras, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Este é o verdadeiro Evangelho. Quem falar algo a mais ou a menos disso é anticristo. João vai dizer na segunda carta: com esse tal não recebais em casa. Se alguém vos visitar, versículo 10, 2 João, e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis. Nada de ficar com conversa, amados, com quem não crê em Jesus. Veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Dando um clique, esse texto é um incentivo para a perseverança. Durante 5 vezes, a palavra que mais se repete aqui é permaneça. Repita comigo: permaneça. Versículo 24: portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Desde o princípio, o que desde o princípio? Aquilo que você aprendeu quando estava na classe dos novos crentes.
aquilo que você aprendeu no começo da sua fé. Amados e amadas, tem realidades da fé que a gente precisa manter na nossa mente. A palavra de Deus vai dizer através de Eclesiastes que o muito estudar é enfado da carne. Não é que nós não devemos pesquisar, mas tem muita gente que está sendo desviada do verdadeiro evangelho por conta do intelectualismo besta. Lê de tudo, ouve a respeito de tudo. Nós temos que nos concentrar naquilo que é básico, naquilo que recebemos. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo o seguinte: olha, permaneça naquilo que temos inteirado, que você tem recebido da mamãe e da vovó. Amados e amadas, nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem se manter nos fundamentos da fé. Elas querem questionar. Elas querem colocar Darwin com Jesus. Querem colocar filosofia. Querem rivalizar Sócrates com Jesus. Querem colocar líderes políticos como representantes de Jesus na terra. Pastores como representantes de Jesus. A Igreja Católica fez isso. Por isso que para Calvino, anticristo é o Papa mesmo. Porque o Papa é chamado de vigário de Deus. Vigário significa o quê? Representante. Quando o Papa fala, é o próprio Deus falando. Então, ele é um anticristo. Só que é um. Tem tantos outros. Temos que perseverar. Marcos 13:13, se segura na cadeira. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Amados, não dá. John Stott diz assim: não é que a salvação é o prêmio da constância, mas a constância é o carimbo da salvação. Aquilo que foi ensinado nas bases precisa se manter, amados. Eu tive colegas de seminário que se afastaram, amados. Um colega de seminário nosso morreu pai de santo. Por quê? Porque não se manteve nas bases. Aí tem gente que fala assim: mas pastor, explica melhor esse negócio de se manter nas bases. Olha para mim, é 1 Pedro 2,2 para você. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É a base, é o leite. Se o seu conhecimento não lhe aproxima de Jesus, o seu conhecimento é carnal. Se as suas leituras, ao invés de lhe tornar mais piedoso e crente, está lhe tornando um agnóstico, um crítico, um marxista, um direitista, ou o que seja, é porque é carnalidade. Toda literatura, todo conhecimento precisa nos aproximar mais de Deus e de Jesus. Porque quem nega o Filho e nega o Pai, esse está sob a influência do anticristo. Os falsos profetas, amados, têm apenas um propósito: enganar os crentes. Versículo 26. Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que querem vos enganar. A promessa que Jesus nos fez é da vida eterna, mas tem muitos que querem nos enganar. Você tem dúvida disso? Na segunda carta, João fala o seguinte: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amados, olha para mim, o crente vai permanecer.
O crente vai permanecer. Mas vai chegar um tempo, amados, e não está longe de que nós já estamos vivendo esse tempo. Apostasia, apatia. Quantos amados estavam conosco, por exemplo, o ano passado e não estão mais, amaram o presente século, foram abduzidos, é uma palavra de extraterrestre, mas é verdade, foram abduzidos pelo anticristo, não estão mais. Gente que pregava, gente que cantava, gente que ensinava, hoje está dizendo, não, eu não creio mais nisso. E a tendência é piorar. Por quê? O espírito deste tempo. Estamos vivendo os últimos tempos, amados. As igrejas evangélicas no Brasil não estão crescendo, elas estão tendo rotatividade de pessoas. A turma que está aqui hoje não vai estar na quinta, não vai estar no domingo, e a gente vai vivendo. Batiza 10, exclui 30, as igrejas que excluem ainda. Tem igreja que está nem aí. O cara já morreu há 10 anos, é membro da igreja. Tempos difíceis. Toda essa argumentação, amados, do apóstolo João, foi para animar a igreja. Parece até um contrassenso, mas foi para animar. Versículos 27 a 29, o encerramento dessa sessão, é um incentivo. Quanto a vós, toda vez que tiver no texto quanto a vós, é um contraponto. Porque dentro da igreja tem os fiéis e tem os ímpios, os infiéis. João fala, quanto a vós, os crentes, a unção que dele recebestes mantém-se em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira. E como é que você sabe que não é baseada na mentira? Quem é crente sabe. Bernardo de Claraval, no século XII, dizia o seguinte, o que é o amor de Deus? Ninguém sabe, exceto os que são amados. Nós sabemos, amados, olha para mim, nós temos discernimento espiritual. Se você não tem discernimento espiritual, está bugado o seu discernimento espiritual, vá para a cruz, cara. Vai ter que fazer um resetar, vai ter que reiniciar esse sistema aí. Nós precisamos ouvir e identificar, isso é de Deus. Não, isso daí não é de Deus, não. A unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira. Vos ensina a respeito de todas as coisas, permanecei nele assim como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Está falando a respeito de quem? De Jesus. Permaneça em Jesus, amados. Eu sou professor de teologia, amados, desde 1997. Nasci num lar evangélico, amo a teologia, mas eu amo mais a Jesus, amados. Você tem que amar Jesus. Eu vejo alguns alunos de seminário ou pastores que vêm com perguntas assim, eu falo, rapaz, não sei, vamos ficar com Jesus. Qual é o assunto principal da Bíblia? É Jesus. E o milênio? Tostines vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais? Esquece. Eu quero ver meu Jesus. Eu estava no seminário e eu ouvi um professor pregando uma mensagem muito bonita, uma estrutura que ele inventou, mas é bonita, né? O Deus que está atrás, o Deus que está na frente, o Deus que está do lado direito, o Deus que está do lado esquerdo. Ele fez uma montagem bonita mesmo. Aí depois eu fui conversar com uma pessoa lá, ela falou o seguinte, Ezequias, a mensagem foi bonita, foi inteligente, mas para mim, rapaz, eu não sei se Deus está na frente, está atrás, do lado, eu quero Jesus de todo jeito para mim. O negócio é ter Jesus, amados. O simples, o óbvio. Como diria aquele cantor pentecostal, né? Primeiro eu quero ver meu Salvador.
Há pessoas hoje, amados, que vão para a universidade. Ah, pastor, mas a gente tem que ler aqueles caras, lê, faz prova, responde, seja o melhor da sua faculdade, mas não deixa aquilo entrar na sua cabeça, não. Porque o que vale é Jesus, o resto é lorota. Mas você tem que estudar, tem que estudar Nietzsche, Sartre, Karl Marx. Ninguém entendeu tanto o capitalismo quanto Karl Marx. Tem que ler. Aqueles filósofos, Aristóteles. Mas Jesus não pode sair da sua mente. Porque quem morreu por você não foi São Platão. Quem morreu por você foi Jesus. Jesus. Mantenha a simplicidade, camarada. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, mantenha a simplicidade. Jesus. Conhecimento fica aí. Conhecimento fica aí. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quiseram matar Jesus, mas não conseguiram. Quiseram silenciá-lo, mas não conseguiam. É Jesus. É o Jonas Madureira que parece que tem uma historinha acerca disso, né? Ele fala o seguinte: olha, a nossa fé é uma fé constante, uma verdade eterna. E essa fé constante na verdade eterna é inabalável. A despeito de todo conhecimento que a gente pode amealhar no mundo. Por isso que João vai terminar essa porção dizendo o seguinte: olha, se sabeis que ele é justo, ele quem? Jesus. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Persevera. Se mantenha. É Jesus. Ah, mas eu não entendo. Mas é Jesus. Eu sempre, quando eu penso a questão de não entender, olha para mim, eu me lembro daquela passagem do Evangelho em que tentam encurralar um camarada que havia sido curado por Jesus de cegueira. Aí chegam para ele e falam o seguinte: quem era? Ele falou: não sei, cara. Como é que você não sabe? Ele falou: ó, quem ele era eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Aquilo que Jesus fez na sua vida, só você sabe que é verdade. E é verdade, não é? Então persevera. Porque vão falar uma porção de coisa. Não, você não mudou de vida. Você teve uma catarse, você teve uma metamorfose. Você é uma metamorfose ambulante. Você vai lá: não, mas Jesus me mudou. Eu tive essa experiência. E essa experiência, professor nenhum universitário vai poder tirar de mim. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não sei quais são seus planos, mas eu sei que eles são os melhores para mim. Porque eu aprendi na tua palavra que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Você só pode ter esperança em Jesus, amados. O cristianismo é a única expressão de fé em que há um Deus em busca do homem. Todas as outras são um homem em busca de Deus. Essa é uma das evidências que o cristianismo é verdade. Porque embora eu tenha lutado a vida inteira e corrido dele, mesmo assim ele me alcançou, e me salvou, e me concedeu vida eterna.
Para terminar, algumas aplicações para você e eu levarmos para casa, nessa mensagem assim num tom apologético, mas muito relevante para esse tempo. Preste atenção. Desde a ressurreição de Jesus, estamos vivendo na última hora, e nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Aí eu sei que tem gente aqui que fica assim, mas pastor, a vinda de Jesus vai ser iminente ou será precedida por sinais? Pode ser de um jeito, pode ser do outro. Há textos que dedicam claramente a dizer de que vão ter que ter alguns sinais. Mas ela também pode ser iminente. O que importa é, você tem que estar preparado. Olha para mim, você tem que estar preparado. Adolescente, pode ser hoje. Jesus no sermão escatológico em Mateus 24, já citei tantos versos, vou citar mais. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Caramba, pode ser agora. Jesus falou o seguinte: dois vão estar trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Dois vão estar no telhado, um vai subir e o outro vai ficar. Você vai estar dentro de um ônibus, o motorista é crente. Ih, deu ruim. Ele foi. E você? Você que responde. O arrebatamento da igreja, antes da tribulação, depois da tribulação, nós já estamos na grande tribulação. A tendência vai ser piorar. Dá mais um clique aí, Duda. A igreja evangélica brasileira está cheia de falsos mestres. Tenha raízes firmes no evangelho para não ceder às novidades do nosso tempo. Cuidado com novidades, tá ok, gente? Essa semana eu recebi um convite de um culto pet. Traga o seu cachorro. Uau. Culto pet. Tempos difíceis, novidades, amados, das mais. Já tem igreja com ringue de luta livre para chamar atenção. Telões. Pastores já não chamam mais o período da mensagem, sermão. Isso é palestra. Sentado num banquinho, nada contra, mas sem púlpito, porque diz que púlpito dá ideia de autoridade. Então senta num banquinho e fica batendo papo. Não, a Bíblia nem usa mais. A nossa igreja a gente mantém isso aqui porque nós somos dinossauros. Mas um dia um pai falou: meu filho, pega a Bíblia para levar. O pai falou: mas para quê, pai? Os textos estão todos no data show. O pastor só diz: olha a tela, olha a tela, olha a tela. Parece o da Atena, né? Olha a tela. Pastor da Atena. Olha a tela. Amados, nós precisamos voltar ao tempo. Eu sou crente de antigamente, amados. Eu sou crente de escola bíblica dominical debaixo de mangueira. Sabe o que é isso, pastor Léo? Eu sou crente, amados, de igreja de chão a pico, de chão grosso. Sentado naquele banco, nessa cadeira que você está sentado, amado. Aquele banco duro que não tinha encosto. As famílias sempre com muitos filhos, né? Porque crente é uma coisa de louco, tem muito filho. Sentado, tudo ali. Criança chorava, meu Deus do céu. Em casa o negócio ia ficar feio. O xixi era segurado com fé. Não podia. Eu ouvi uma mensagem essa semana de um amigo meu sobre tecnologia no uso da mensagem. Ele foi feliz, pontuou alguns pontos interessantes. Mas não dá para mim. Não dá para mim. Falei, não posso ser escravo da tecnologia desse jeito, não. E solta vídeo, multimídia, e usa umas expressões, tudo na nuvem. Ele até brincou, né?
Hoje tem que estar tudo na nuvem. A nuvem de Moisés, que levou o povo para a terra prometida, é a mesma nuvem que está entre nós. Falei, caramba, esses relógios assim, inteligentes, né? Hernandes Dias Lopes diz assim, olha, a mensagem da cruz foi substituída pela pregação da prosperidade. A mensagem do arrependimento foi trocada pelo calmante da autoajuda. As glórias do mundo por vir foram substituídas pelos supostos direitos que o homem exige de Deus nessa própria vida. Por estas e muitas outras razões, estudar a primeira carta de João é uma necessidade vital para a igreja contemporânea. Dudinha, o evangelho não consiste em Deus assumir o seu projeto de vida, mas você se submeter ao projeto dele para a sua vida. Isso daí, se você quiser guardar, guarda isso daí. Ó. Esquece de quase tudo que eu disse, mas não esquece isso daí não. O evangelho não diz respeito a você. O evangelho não é Deus assumindo o seu projeto. Não é você chegando para Deus e falando, Deus, defenda a minha causa. Se o Senhor não defender a minha causa, eu te coloco contra a parede. Faz igual o católico lá do Nordeste, que coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo, se ele não casar. Não é, Francisca? A Francisca colocou e casou. Então, colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo. Não, o evangelho, amados, não diz respeito a você. Não é Deus se adequando a você. O evangelho é você assumindo ao projeto dele para a sua vida. Porque o evangelho é morrer. Seja bem-vindo. Vamos morrer juntos. Ronaldo Lidório que tem uma mensagem que ele fala sobre isso, né? O evangelho é um chamado para a igreja morrer, não é para a igreja crescer. E era uma palestra sobre crescimento de igreja. E veio o Ronaldo Lidório falar que o negócio da igreja é morrer. Mas ele depois explicou, porque o grão de trigo, quando morre, não fica só, tem que morrer. E tem mesmo, Ronaldo Lidório está certíssimo. Certíssimo. João 15,16 fala assim, olha, não vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A questão do evangelho, amados, é Deus dizendo, eu quero você para mim. Não é você querendo dizer, eu te quero, Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, quero Deus. Não, não. É Deus que te quer. É Deus que te busca. Desculpa a expressão grosseira, é Deus que te caça. Tommy Tenney está errado nesse sentido. Nós não somos caçadores de Deus. É Deus que nos caça. Vou pegar ele. E quando a gente é acolhido por Deus, a gente fala como Santo Agostinho, né? Tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Em outras palavras, eu queria ter ido antes, eu queria ter sido amado antes. Mas Deus fala, não, você não sabe de nada. Eu que vi no meu jeito, e o meu jeito é o melhor, você fica quietinho aí. Dudinha, não podemos ter unidade, preste atenção, com qualquer expressão evangélica em detrimento da verdade evangélica. Se não há concordância na fé em assuntos primários, deve haver rompimento total. Olha para mim. Nós temos que ter comunhão com irmãos, mesmo batistas, presbiterianos, congregacionais, assembleanos, que creem do modo como a gente crê. Porque, amados, eu vou pegar pesado agora, mas tem que pegar. Esse negócio de denominação já acabou já. Nós estamos vivendo hoje no pós-denominacionalismo. Porque antigamente dizia o seguinte, fulano de tal é da igreja batista. Meu Deus do céu. O cara dizia é Bíblia pura. Era chamado para pregar só por ser batista. Hoje tem batista e tem uns batistas aí.
Não dá mais. Assembleanos diziam o seguinte: não, são só do poder e do fogo. Mas tem pastores presbiterianos aí, amados, pregando com sabedoria, com contundência absurda. Então não acabou esse negócio de denominação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é que tem que mudar a placa da igreja, que é batista ainda, gente. Eu só estou dizendo que não dá mais para julgar que todos de uma determinada denominação são desse jeito. Não dá mais. Presbiterianos. Tem presbiteriano que não é nem calvinista. Hoje, uns presbiterianos aí, meio doidos, hein? Meio doidos. Os metodistas também meio estranhos, meio gnósticos. Por quê? Porque a gente precisa entender, é fiel ao Evangelho? E se é fiel ao Evangelho, eu estou junto. Se é infiel ao Evangelho, naquilo que é básico, eu não quero nem saudar. Excluo do meu Face. Se está pregando em tal igreja, eu não vou. Não assisto vídeo na internet. Não participo, não dou a mão para orar. Dá a minha mão. Não dá. Não dá para dar a mão, porque não é meu irmão. Não dá. Hoje nós temos que ter, amados, unidade apenas com base na verdade evangélica. Não dá. Nem na nossa denominação. Presta atenção aqui. Porque esse negócio de denominação já passou já. Foi para o espaço. Tem gente que vai me ouvir e vai ficar chateado comigo, mas eu vou falar de novo. Denominação já passou. Já passou. Hoje eu tenho pastores batistas que eu não posso caminhar junto. E assembleanos estão comigo. Eu prego mais em igreja assembleana do que igreja batista. Eu já preguei igreja assembleana sobre avivamento. E no meio batista eu nunca falei de avivamento. Talvez porque eles me acham avivados demais ou não, ou de menos. Não dá. Acabou esse negócio de denominação. Agora é fé evangélica. Procede na verdade evangélica? Está comigo. É meu irmão. Não procede? Pode ser de qualquer denominação. Não dá. Não dá para caminhar junto. Por fim, independentemente da nossa visão sobre o que ocorrerá antes da vinda de Jesus, algo é certo. Seremos testados em nossa teologia. Maus crentes são sempre maus teólogos. Não adianta. Aí tem gente que fala, eu quero terminar assim, mas pastor, como é que a gente vai ter certeza que a gente está certo? Ou que a gente está ouvindo o que é certo? Eu fico imaginando, amados, as pessoas que foram ganhas por Jesus, por Joshua Elwes, por exemplo, que esse que se afastou, deixou a mulher, deixou o evangelho, foi o sucessor do C.J. Mahaney. Uma igreja formidável, um ministério formidável nos Estados Unidos. Como é que deve estar essas pessoas? Amados, o Espírito Santo tem os seus. Paulo vai dizer a Timóteo, a fé não é para todos. E não é mesmo. Mas há aqueles que são. João 14, 26 vai dizer, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Receba essa palavra, o Espírito Santo vai lhe fazer lembrar. Aleluia. Aquilo que o seu vovô ensinou, sua vovó ensinou, lá no início. Aquele livro que você leu no passado vai continuar lhe mantendo fiel e firme. A palavra de Deus, o coração abrasado, como nos discípulos de Emaús. Será que não era por isso que o nosso coração se abrasava? Vida com Deus, amados. Você pode estar na universidade, essa semana eu falei com a noiva do Mateus aqui, ela quer fazer antropologia, e ela falou, mas eu não sei, porque o pessoal fica falando que antropologia tem muita gente ímpia, carnal. Faz, menina! Seja crente. Se você for crente, nós precisamos de antropólogos cristãos. Sim ou não? Ronaldo Lidório, por sinal, é antropólogo. Não existe isso, amados. Nós temos que estar nesse meio. Filosofia. Pastor Léo, é crente ainda? Então, fazendo filosofia. Eu fiz história.
Continuo nada. Eu sou mais crente ainda depois que eu fiz história. Mesmo recebendo chapuletada, a igreja, o cristianismo, o ópio do povo, eu mais me afirmo na verdade. Porque toda a verdade vem de Deus. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu amo o meu Deus. Vou terminar com uma historinha, já contei para vocês tanto tempo, mas eu estou ficando velho, vocês vão ter que ter paciência comigo. Diz que um pai queria ensinar o seu filho a não acreditar em Deus nenhum. Deus nenhum. Ele era muito rico, morava num castelo, mantinha o garoto, meu irmão, no castelo. Comida estava lá, tudo estava lá e tal e tal. Meu filho não vai crer em Deus nenhum. Luiz, qual não foi a sua surpresa? Um dia o garoto deveria ter uns 17. O Paulinho tem 17, não, 16. 16. Um cabelo assim parecido com o Paulinho, né? Paulino. O pai chega no quarto do garoto. O garoto está na janela. Lembro do pastor Ebenezer contando essa história no outro seminário. O garoto estava na janela. Era o pôr do sol. Ele dizia o seguinte: ó astro luminoso, tu que vens todas as manhãs a aquecer o meu dia, me traz alegria, e ao final se vai. Ó astro dos céus, vá, e diga para o seu Criador que, embora eu não o conheça, eu o adoro. Salmo 24, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não tem como. Nossa fé é em Jesus somente. Nada de acréscimos ou subtrações. Aquele que nega o filho, nega o pai. Porque Jesus é a imagem expressa do pai, perfeita do pai. Aquele que nega o pai, não confessa o filho, não recebe o filho, não proclama o filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ouvir alguma coisa diferente disso, é o anticristo que está entre nós. Descarte. Jesus, Ele está entre nós também. Ele convida a crer nele. Ah, pastor, mas eu tenho muitas dúvidas. Tomé também tinha. Ele foi até corajoso. Ele disse: se eu não ver, se eu não tocar, mas na hora que ele viu Jesus, ele ficou quietinho. O leão virou um gatinho. E Jesus falou para Tomé o que eu falo para você hoje: bem-aventurados os que não viram e creram. Não seja incrédulo. Seja crente. Suas dúvidas precisam estar ali, aos pés de Jesus. Uma hora ele lhe explica, ou não. Ou ele vai dizer como falou para Paulo, 2 Coríntios 12: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ó, cara pálida.
Abaixa a cabeça. Fé em Jesus. Jesus somente.